Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair. O vídeo de hoje eu não vou estar falando muito, quem vai estar falando é o meu amigo Gabriel Oliveira, um rapaz extremamente inteligente, estuda letras. Ele gravou um vídeo muito bom no canal dele, Gabriel Oliveira. Ele também tem uma página no Facebook, né, onde que ele posta as coisas relacionadas a hebraico. Ele estuda letras em PUC Goiás. E essa aula dele é muito excelente, muito boa mesmo. Então estarei compartilhando essa aula no meu canal, né, via vídeo. Então peço que você se inscreva, acompanhe o trabalho dele, acompanhe as postagens dele no Facebook também. O garoto é bom, cara, o garoto é bom, né? E é isso aí, ele vai estar postando mais vídeos sobre o assunto, né? E a gente vai estar dialogando com ele também. Eu estarei dialogando com ele, conversando, direcionando e por aí vai. Mas a seguir o vídeo do Gabriel Oliveira. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Olá pessoal, eu sou Gabriel, sou administrador da página Estudos Língua Hebraica e esse é o primeiro vídeo que eu estou publicando aí para a página, ok? Qualquer crítica, sugestão, por favor, deixe seu comentário e nos ajude a melhorar. Como qualquer outra pessoa que tem interesse por estudar idioma, muita gente, quando estuda ensino médio, passa pelo estudo da gramática, né, na língua portuguesa. E não sei, provavelmente aqui deve ter pessoas de diferentes níveis de conhecimento. Então, nesse vídeo eu decidi iniciar gravando sobre uma breve introdução linguística, que basicamente é estudo da gramática, resumidamente, né? Eu sei que provavelmente aqui deve ter alguém que estuda letras, assim como eu, né? Eu estudo letras na PUC, aqui de Goiás, e resumidamente ela estuda também a gramática, mas não é só isso, ok? O que acontece? A linguística é a ciência que se ocupa em estudar as características da linguagem humana, ou seja, ela tem como objeto de estudo o idioma. Mas o que é a linguagem? É qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos ou gestuais. Por exemplo, aquela língua dos sinais lá, a Libras, né? É qualquer meio de transmitir informação. Basicamente a linguagem é isso. Então veja bem, a linguística ela tem por objeto a linguagem humana como seus aspectos fonéticos, morfológicos, sintáticos e semânticos. Isso a gente vai ver mais para frente nesse vídeo, como que é a divisão da linguística na sua área de estudo. Então veja bem, como qualquer objeto, como qualquer instrumento científico, como qualquer ciência, né, lembrando que a linguística ela entra como ciência, como epistemologia em si, a partir do século XIX, com o linguista francês, suíço, né, Fernand de Saussure, Ciro-francês, melhor dizendo, né, que ele parte da língua a partir de suas estruturas e foi ali a chave para não só da linguística, né, mas como também qualquer outra área do conhecimento das ciências humanas. Então veja bem, para que exista conhecimento, será necessária a relação entre os elementos básicos. Esses elementos básicos seriam o sujeito e o objeto. O objeto, por exemplo, é esse pão, né, o vinho ali, e o sujeito, que é aquela pessoa que vai estudar. Uma ilustração que eu usei. Então veja bem, conhecedor é a nossa consciência, a nossa mente, que seria o racionalismo e o idealismo na epistemologia, né, mas também tem o empirismo, né, lembrando. E a realidade, que é o objeto, né, o mundo, os fenômenos, melhor dizendo, que se deve ser conhecido. Ok? Mas qual é o objeto de estudo da linguística? A língua. Né? Depois a gente vai ver como que funciona certinho isso daí. O objeto de estudo da linguística, assim como a sociologia, a sociedade, né? a contabilidade, a empresa, se não me engano, a linguística ela vai estudar a língua, os idiomas. Então veja bem, a língua ela deve ser analisada a partir de suas estruturas, agindo como forma de sistema, porque a língua é um sistema e ela vai ser analisada a partir do século XIX como meio científico a partir de sua estrutura, pelo método que nós conhecemos como método dedutivo e positivo,
né? Quem já leu Augusto Comte ali, ele foi o idealizador basicamente do positivismo cognitivo, que é através do toque, né? O positivismo é aquilo que você estuda através do empirismo, dos sentidos. Ele o Saussure, que é esse rapaz aí, foi linguista, né, sírio-francês, ele publicou esse livro, Eu Tendo em Casa em Físico, que é o curso de Linguística Geral. Ele publica esse livro e fala que a língua ela deve ser analisada como a partir de suas estruturas sistêmicas. Isso daí também, essa tese dele é conhecida como estruturalismo. E depois, mais para frente, né, o filósofo e linguista judeu Jacques Derrida vai lançar um livro chamado Gramatologia e vai lançar sua tese chamada de pós-estruturalismo ou desconstrucionismo. Mas basicamente a linguística ela vem como ciência no meio cognitivo a partir de Fernando Saussure, conhecido por muitos como o pai da linguística. Ok? Então veja bem, basicamente ele pegou a linguística, né, e dividiu entre fala, que ele chama de parole, e língua, que é a langue em francês. Então a langue é parole em francês. E a língua ele definiu como um sistema formado por um conjunto de regras gramaticais abstratas, aquilo que está na mente. Até ele fala no curso, no livro dele, que a língua é um sistema mnemônico, ou seja, sistema de recuperação de memória. Né? E é uma habilidade exclusivamente humana. Ou seja, aí entra a teoria da aquisição da linguagem, que a língua, como meio de comunicação através da fala, ela é uma habilidade exclusivamente humana. Isso é óbvio, né? E ela vai ser analisada a partir dos morfemas e os fonemas, né? O que acontece? Saussure ele pega como objeto de estudo a língua. Aí depois vem a fala, depois da fala depois vem Benveniste, que fala que vai trazer a ideia do... Emily Benveniste vai trazer a ideia do enunciado e enunciação. Depois vem o texto, o discurso com Foucault, né, com a virada discursiva no século XIX. E aí vai. Basicamente, o fonema, ele é o som, a gente vai ver aí na divisão da linguística, é o estudo dos sons, né, que é conhecido como prosódia. E os morfemas, que a gente conhece como radical. Mas mais para frente eu vou explicar melhor isso daí, não se preocupa. Lembre-se que a linguística ela tem como objeto de estudo a língua, em contrapartida à fala, que é uma outra área de estudo que a linguística também estuda, mas nosso objetivo aqui é ficar somente na língua, por enquanto. Então veja bem, como eu disse, a linguística ela vai se dividir em várias áreas de estudos. Lembrando que Saussure ele discorda dessa divisão tradicional, que é através da gramática tradicional, também chamado de tradicionalismo, né? Essa divisão da linguística como fonologia, fonética, fonologia, né? Morfologia, sintaxe, semântica e filologia, que é a divisão tradicional da linguística. Ele discorda disso tudo, mas aqui é só para facilitar. Ele mesmo fala, acho que no penúltimo capítulo, se não me engano, que em sentidos práticos, essa divisão tradicional, também chamada de gramática histórica, ou tradicionalismo histórico, né? Ela funciona em sentidos práticos, mas em objetos teóricos, ele vai lançar uma tese que é chamada de semiologia, ou também de a semiologia, né, no caso, ou semiótica, como alguns chamam, ela vai analisar as estruturas da língua como um todo, ou seja, sem essa... Porque a gramática que ela começa com a fonética, fonologia, morfologia, né? E ele vai lançar essa tese do estruturalismo com base na semiologia. Mas como é apenas introdução, não irei me aprofundar muito, ok? Então vamos lá. O que é a morfologia? A gente estudou no ensino médio, né? Basicamente, a morfologia ela estuda a formação dos vocábulos. Lembra-se que a palavra ela só tem sentido semântico em suas relações sintagmáticas, que é no contexto. Quando eu falo relações sintagmáticas, é o contexto em que ela foi inserida. Por exemplo, um vocábulo ele pode ter diferentes sentidos, que é a área da semântica, em diferentes estruturas frasaicas, ou frásicas, melhor dizendo, né? Então veja bem, a morfologia ela estuda a formação dos vocábulos através dos elementos morfológicos. E aqui eu quero enfatizar morfológicos, que vem da origem grega, né, de dois vocábulos, morfé, que é forma, e logos, é o estudo da forma, né, que são as unidades que se formam. No caso, o radical, a vogal temática, a vogal ou consoante de ligação e a desiniência, que é o restante.
Então, a morfologia ela vai estudar, ou também vem do morfema, né? Vai estudar a origem. Não é etimologia. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu ando sobre a cidade. Uma frase que eu dei de exemplo. Ó. Eu ando sobre a cidade. Eu é a primeira pessoa do singular, perdão. O ando, né? É o verbo no presente sobre a preposição a. É artigo e cidade é o substantivo. Vamos dar o exemplo do verbo andar. O que acontece? O radical é ande, porque ar, a terminação ar é aquilo que nós conhecemos na linguística como forma heteróclita do verbo. O que é isso? É a forma heteróclita é todas as línguas que são de origem do latim que tem a sua forma declinativa do verbo. Então, andar, eu posso ter o radical, né, que é o morfema. O morfema ele é o ande. Então, de andar, eu posso ter a derivação morfológica, que seria andando, que é o verbo no presente, né? Andei, andarei. Então, essa frase em preto ali, esse morfema em preto, ande, ele é o radical, ou também conhecido como morfema. E a forma heteróclita, ando, né? Ei, arei, ela é a declinação do verbo qual dá o tempo verbal. Ok? Então, o morfema, a morfologia, ela estuda isso daí. Ok? A análise morfológica é essa, você pegar a frase e destrinchar ela sintaticamente, semanticamente e fazer essa destruição em pedacinhos que fala, né? Essa é a morfologia, ela estuda o morfema, em oposição à fonologia, que é outra coisa. Então você tem na linguagem, na linguística, você tem vários níveis. A fonologia até o texto, que é um merisma que fala, né? Que já está com o pé no discurso, que o Foucault vai idealizar com a virada discursiva. Perdão. Então veja bem, nós temos também a fonologia, que ela estuda o sistema sonoro de um idioma do ponto de vista de sua função no sistema de comunicação linguística. Perdão. Ou seja, sonoro, né, foné e logos, ela vai estudar o som de uma determinada língua, que é em oposição à fonética, que já a gente vai estudar. Né, que agora a gente vê, melhor dizendo, que ela estuda a natureza física da produção e da percepção dos sons da fala humana. Quando eu digo natureza física e o som da fala, eu quero dizer que ela estuda, por exemplo, a vogal A, na língua portuguesa, ela tem um som e na língua inglesa ela tem outro tipo de fonética. Então, enquanto a fonologia ela estuda em um determinado idioma, a fonética ela vai estudar a natureza física daquele idioma. Ok? Então, veja bem, eu ando sobre a cidade. O substantivo cidade, você vai ter aí 2, 4, 6 fonemas, né? Que seria I, perdão, deixa eu passar aqui, seria I, D, A, D, E, ok? Aqui, ó, I, D, A, D, E, cidade. Então, esse conjunto de fonemas, fonemas sonoros, ele vai dar um vocábulo, que é cidade, ok? Então, cidade é um morfema, cidade, do D no último, e cidadania, vai ter declinação também, cidadania, né? Embora não seja o verbo. Cidadão, e assim vai. Então, o fonema é isso, ok? Mas qual que é a diferença da fonética para a fonologia? A diferença é a metodologia. Ou seja, enquanto a fonética ela vai estudar a natureza física da produção e da percepção dos sons da fala, que é uma disciplina fonética, a fonologia ela vai se preocupar com a maneira como ela se organiza dentro de um idioma, de uma língua, classificando-as em unidades capazes de distinguir significados. Por exemplo, pata e vaca, né, que é distinguida através de um fonema. P, v, p, v. Pata e vaca, é diferente. Ok? Qualquer dúvida é só deixar um comentário aqui, mas basicamente é isso. E nós temos a filologia, que é a área, minha concentração de estudo aqui na PUC de Goiás, que é o estudo de textos com o estabelecimento de sua autenticidade e sua forma original, e determinação de seu significado. Ou seja, a filologia, ela inicia ali com Franz Bopp, melhor dizendo, Franz Bopp, e ela vai pegar a filologia clássica, né, dizendo, porque tem vários tipos, tem vários tipos de filologia. A filologia ela vai estudar, vai pegar vários manuscritos e vai comparar e fazer uma crítica textual, ou também chamado de baixa crítica. Então aí é o estudo, né,
que é amor e logia, ou logos, melhor dizendo, né? Que seria estudo, amor ao estudo, por exemplo, filologias semíticas, que compara os manuscritos semíticos, né, hebraicos da Bíblia. Então, é amor aos estudos semíticos, no sentido radical, etimológico. Mas, basicamente, a filologia ela faz essa crítica interna, né, em oposição à alta crítica. Então, passando aqui, né, nós temos aqui, por exemplo, um texto bíblico. Veja bem, essa setinha que está indicando aqui, que é esse círculo, no verbo vai avô, ele é o servir, que dá uma notação massorética, que nós conhecemos como massora parva, está escrito essa frase em hebraico, que a tradução seria assim, ó, este é um dos outros casos em que se supõe servir, que é essa acentuação desse círculo aqui, ó, ok? Que o verbo deve ter a sua forma plural. Ou seja, através dos elementos filológicos, das comparações de manuscritos, os massoretas, na massora parva, aproximadamente, melhor dizendo, na massora parva, que é a nota marginal, ele indica que esse verbo ele está colocado errado, que não é na forma singular, é no plural, com meio de correção. A tradução seria, do verso 22, né? E subiram pelo Negev e veio até Hebron. Como a massora parva indica que o verbo vir deve estar no plural, a tradução deveria ser feita: e subiram pelo Negev e vieram até Hebron. Ok? Então isso basicamente é a filologia. E por último nós temos a semântica, que embora quem se interessava pela semântica não eram os linguistas antes do surgimento dessa ciência, eram os matemáticos. Eles que se preocupavam, melhor dizendo, com o estudo do sentido das palavras. E a semântica é a ciência que estuda o sentido e significado dos vocábulos, das palavras. Né? E aí nós temos a derivação etimológica dele, que é semânticos, né? Que é sentido. E de semânticos vem de sema, do grego, que é sentido também. Né? Daí nós temos semiologia, que é o estudo do sentido. Vai ter semiologia do corpo e assim vai. Semiologia das palavras, semiologia de várias coisas. E a semântica ela vai estudar o sentido das palavras em suas relações sintagmáticas. Quando eu digo relações sintagmáticas, é o mesmo que o Saussure diz, em relação às demais palavras no texto. Por exemplo, ó, estou consertando os instrumentos para o concerto. Nós temos dois verbos em português que têm a mesma fonética. Então, por exemplo, ó, o concerto com S, ele vem da primeira pessoa do singular, do presente indicativo do verbo consertar, de arrumar. Né? Esse é o sentido. E o concerto, ele dá aquele sentido de substantivo, que é a composição musical, escrito por vários instrumentos. Né? Então, veja bem, estou consertando os instrumentos para o concerto. A semântica ela dá em relação a esse estudo. E assim, a mesma palavra, com o mesmo escrito, que é grafema, né? E a mesma sonora, ela pode ter vários sentidos. Vários sentidos em uma frase. Eu não me lembro uma decor aqui agora, mas eu posso dar vários sentidos mesmo. Né? Expressões idiomáticas principalmente, né? Uma mesma palavra tendo vários sentidos numa frase. Então, pessoal, por último nós temos a sintaxe, que é muito bom, né? Eu recomendo a vocês estudar a sintaxe, tem livros muito bons, uma tradução em português que é a Introdução à Sintaxe do Hebraico Bíblico, que é excelente. E a sintaxe ela tem por objetivo estudar as regras que regem a construção das frases. A sintaxe ela deriva de dois vocábulos gregos, né, que é sim e taxe. Que taxe ela tem o sentido de clássico, e sim é mais clássico. Ou seja, a sintaxe ela tem o objetivo, nas relações sintagmáticas, corrigir as suas formas de declinações, tanto de gênero, quanto também de plural. Então veja bem, por exemplo, eu andamos nas ruas de uma cidade. Eu estou dando um exemplo básico. Eu andamos nas ruas de uma cidade, elas têm erro aí de concordância sintática. Então, as formas declinativas dos verbos em relação ao sujeito e substantivo, eles estão incorretos. E a sintaxe ela vem para corrigir esses erros.
O certo seria eu andei na rua de uma cidade, ou eu posso trocar ali, no caso, o sujeito da primeira pessoa do singular para a primeira pessoa do plural e ficar nós andamos nas ruas de umas cidades. Ok? Mas lembre-se que sempre há sujeito se há predicado. Como sujeito em relação ao predicado da frase, ele está na primeira pessoa do singular, todo predicado deve recair sobre o sujeito, tanto o verbo quanto o substantivo. Então, o correto é eu andei na rua de uma cidade. Ok? Pessoal, basicamente é isso. As divisões da linguística no sentido clássico. Como eu disse, Saussure discorda dessa opinião. O objetivo dessa videoaula é apenas apresentar o objetivo da linguística para facilitar o conhecimento da língua, do idioma hebraico que a gente vai apresentar, que vai iniciar, ok? Pessoal, eu peço que vocês sugerem, dê dicas de temas para a gente abordar aqui na página, sugestões em relação aos vídeos, o que precisa melhorar e o que não, ok? Um forte abraço e até mais. Shalom!